26 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A mulher virtuosa trabalha de boa vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária. O tema da nossa lição esta semana: vontade, o que move o ser humano. O tema, repito, a mulher virtuosa trabalha de boa vontade. O texto bíblico que nós estaremos meditando se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 ao 13. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só faz bem e não mal. Todos os dias da vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, nesse estudo eu gostaria que você tivesse o objetivo de entender que como os desejos da carne podem escravizar homens e mulheres, mas como a redenção em Cristo nos capacita a vencer a carne e servir de boa vontade e viver guiados pelo Espírito Santo. Portanto, o texto de Provérbios 31 apresenta a figura da mulher virtuosa, cujo caráter revela trabalho de boa vontade, fidelidade, responsabilidade e maturidade espiritual. Mas este texto não exorta somente mulheres, ele traz princípio espiritual universal. Quem é guiado pelo Espírito serve de boa vontade. Quem é guiado pela carne serve de má vontade. A mulher virtuosa trabalha de boa vontade. O homem sábio serve de boa vontade. A liderança espiritual serve de boa vontade. Mas a mulher tola e o homem tolo, movidos por orgulhos, ingratidão e desejos carnais, servem de má vontade. E isso destrói casas, ministérios, relacionamentos. Portanto, assim como Israel no deserto foi escravizado pelos desejos, também hoje muitos cristãos e líderes são impedidos de servir a Deus com alegria por causa da carne. Portanto, eu quero te dizer que neste momento esta mensagem ou esse estudo é um chamado de despertamento para todos nós. A virtude que serve de boa vontade. O texto que nós já vimos está em Provérbios 31, versículo 10 ao 13. O valor que excede rubis. Virtude aqui não é beleza, nem talento. É caráter moldado pela vontade entregue a Deus. Ela inspira confiança. Onde há maturidade espiritual, há estabilidade emocional e relacional. Onde há imaturidade, há queixa, instabilidade e más vontade. Ela faz o bem todos os dias. A boa vontade não depende de humor, mas de decisão. A boa vontade não depende de humor, mas de decisão. O segredo: não reclama, não posterga, não age por obrigação, não serve com o espírito de murmuração. Hoje, Deus procura homens e mulheres, casados, solteiros, jovens, de boa vontade, com o coração disposto, não por pressão ou vaidade. A escravidão dos desejos, o exemplo do deserto, como nós já vimos no capítulo 11, versículo 5 e 6 do livro de Números, e também primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13, e Salmo 78, verso 29 ao 31, diz assim: Israel viu milagres, mas foi escravo dos próprios desejos. A carne não precisa de demônios para destruir. Ela se destrói sozinha quando domina. Desejo que
cegam a ingratidão. Em Números 11, 5 e 6, mesmo livres também serve, livres, lembraram do Egito, e assim é assim com muitos hoje, olham para trás, reclamam do presente, ignoram o que Deus já fez, servem de má vontade. Deus atendeu o desejo, mas a alma definhou. Salmo 78, verso 29 ao 33. A pior disciplina de Deus não é dizer não, mas deixar o homem colher o fruto do próprio desejo. Murmuração, rebeldia e morte. Esse é o fruto do próprio desejo, que foi a murmuração, rebeldia e morte, em Números 11, versos 33 e 34, Números 14 e 29. O desejo carnal gera ingratidão, confusão, insatisfação, perda e morte. Foi isto que aconteceu lá no deserto. Tudo foi escrito para aviso nosso, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1 ao 13. O que destruiu Israel no deserto, destrói líderes, casamentos, igrejas e ministério hoje. Servir a Deus de má vontade traz a destruição para a vida daqueles que a praticam a má vontade. Talvez alguém esteja vivendo no deserto hoje, não por falta de promessa, mas porque a vontade carnal domina decisões, emoções e atitude. A vitória de Cristo sobre os desejos da carne, nós vimos que está em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6, versículo 11 ao 14 e Gálatas 5, 17 e 18. Cristo venceu o pecado para nos dar nova vontade. E em Cristo não somos escravos da carne. A carne tem desejos, mas não tem autoridade. A carne tem desejos, mas não tem autoridade. O conflito é real, mas vencível. Gálatas 5, versículo 17. A luta entre carne e espírito. Há luta entre carne e espírito, mas também há poder para escolher certo. Servir de boa vontade é também poder escolher certo. Portanto, nós observamos que servir de boa vontade é fruto de mansidão, temperança, domínio próprio e amor. Vejamos, alegria, paz. O Espírito nos capacita a servir com o coração limpo, como está em Gálatas 5,18. O segredo não é força humana, é rendição ao senhorio de Cristo. Já estamos terminando. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O crente cheio do Espírito serve com alegria, trabalha sem reclamar, ama sem barganha, perdoa sem demora, libera sem orgulho, oferece sem esperar aplauso. Portanto, a recompensa de servir de boa vontade, Deus observa intenções. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, pode ser que homens não reconheçam, mas Deus vê cada esforço, cada lágrima, cada serviço silencioso. Deus recompensa quem serve de boa vontade, como está em Colossenses capítulo 23 e 24, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo que fizerdes, fazeis de coração como ao Senhor. Pessoas também reconhecem, mas não sempre. Não servimos por reconhecimento humano, mas quando servimos de boa vontade, Deus exalta, Deus abre porta, Deus honra no tempo certo. Quem serve de boa vontade se torna referência espiritual. É assim que Deus levanta homens e mulheres virtuosos, líderes exemplares, servos úteis
no reino. Portanto, vemos que tanto vimos mulheres, não permitam que mágoa, roubem sua vontade, trabalhe, serve, edifique com alegria. A mulher tola destrói a casa, a virtuosa constrói com boa vontade. Homens, líderes, abandone o orgulho e a teimosia. Pare de olhar para o passado e reclamar do presente. Portanto, você também que é líder, fica sabendo que tu és um líder espiritual. Não permita a carne destruir, porque uma liderança carnal destrói, mas a liderança submissa ao Espírito edifica. Sirva a Deus, a família, com o coração disposto. Sirva a Deus, a família e a igreja com o coração disposto. Portanto, todos nós devemos nos perguntar: minha vontade é guiada pela carne ou pelo Espírito Santo de Deus? Devemos orar diariamente, pedir ao Senhor para alinhar a nossa vontade à vontade dele. Devemos praticar atos voluntários e alegres. Devemos estar sempre de boa vontade, assim como a mulher virtuosa trabalha de boa vontade. Deus nos chama hoje para um despertamento espiritual profundo. Não existe vida cristã frutífera com vontade carnal. Não existe liderança espiritual sem boa vontade. Não existe casa edificada por alguém que serve reclamando. O Espírito do Senhor hoje quer curar vontades, quebrar o orgulho, restaurar a alegria no serviço e despertar homens e mulheres para uma vida de gratidão, maturidade e entrega total ao senhorio de Cristo. Quem serve de boa vontade nunca fica sem recompensa, porque Deus vê em secreto, recompensa em público. Deus sabe recompensar aqueles que lhe servem de boa vontade, pois o vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus em Cristo Jesus sabe nos honrar nesse tempo e no porvir. Sirva de boa vontade. Amém.